Boa noite, meu nome é Vinícius Vergara, somos alunos da Faculdade Anguera do Rio Grande. Vamos apresentar o trabalho sobre eletricidade estática. Meu nome é Francine, sou aluna do curso e eu vou fazer uma introdução falando sobre o que é eletricidade estática, os tipos e um pouco de introdução mesmo desse trabalho. Boa noite, meu nome é Renato, eu sou do curso de Engenharia Civil da Anguera, quarto semestre. Eu vou estar falando sobre a correlação entre ação e tensão gerada em ambiente seco e úmido. Boa noite, meu nome é Yuri Guedes, faço parte do grupo. Vou estar falando sobre a percepção da descarga eletrostática. Boa noite, eu sou Rogério Amaral, vou estar falando dos processos que se utilizam da eletricidade estática. Eu sou a Aline e estaremos conversando um pouco sobre o cálculo relacionado a uma esfera e ao campo elétrico em volta dessa esfera. Olá, sou o Yuri. Vou falar sobre a percepção da descarga eletrostática, de acordo com a tensão da descarga. Isso ocorre normalmente no nosso dia a dia. Ocorre quando uma roupa fica em atrito com a pele, ou até mesmo quando penteamos os cabelos. Ocorre também no nosso meio ambiente, em forma de raio, o que eu vou explicar melhor com uma ilustração. As nuvens em altas altitudes são formadas por água, gelo e cristais. Com a ação do vento sobre esses elementos, ocorre o atrito. Esse, por sua vez, deixa a nuvem polarizada negativamente na parte inferior e positivamente na parte superior. A tensão gerada é tão grande que acaba ionizando o ar, por sua vez ocorrendo a descarga, ou seja, o raio. Ele tende a sempre percorrer o menor caminho até o solo, seja esse o topo de uma árvore ou animais, até mesmo pessoas. Olá, agora vamos conversar um pouco sobre campo elétrico em uma esfera condutora isolada, onde nos foi dado essa expressão que deveríamos descobrir o valor de S mínimo e S máximo. E o que seria esse S? Aqui teríamos uma esfera condutora, um ponto P fora da esfera e no interior da esfera. E o S seria a distância entre o raio e esse ponto P, que vai estar em uma equação fora da esfera, vamos considerar fora da esfera, e em outro dentro da esfera. Para dentro da esfera, vamos marcar um ponto P como se fosse aqui, onde vai ter um raiozinho que vamos chamar de Rzinho. E o raio da esfera exterior vamos chamar de Rzão. Para o ângulo zero, que vai ser o S mínimo da equação, teremos Rzão menos Rzinho. Será essa pequena diferença que estará na parte inferior no S mínimo. E para um ângulo 180, teremos Rzão mais Rzinho. Imaginamos como se fosse abrir aqui e ficar no ângulo de 180. Substituindo na equação, fazendo todos os cálculos, chegamos à conclusão e ao resultado que o campo elétrico é nulo, porque qualquer carga em excesso, ela vai para a superfície da esfera. Seria esta parte aqui. Para o cálculo fora da esfera, vamos imaginar que o ponto P está aqui. O raio permanece no mesmo lugar. Para encontrarmos o S mínimo, vamos pegar o Rzinho, que agora está aqui, fora da esfera, menos o Rzão, essa distância, que vai ser o S mínimo. Para o S máximo, vamos abrir a 180 graus e vai ficar Rzinho mais Rzão. Colocando na fórmula, fazendo todos os cálculos necessários, chegamos à conclusão que esse ponto aqui, o campo elétrico, é bem mais fraco do que se ele estivesse quase encostando
no campo elétrico. No campo elétrico não, na esfera. Quanto mais longe ele ficar, quanto mais longe o ponto P for, mais fraco ele vai sentir o campo elétrico. Concluindo então, para qualquer ponto dentro da esfera, o campo elétrico é nulo e qualquer carga extra vai ficar na superfície. E para qualquer ponto fora, quanto mais longe estiver da esfera, mais fraco vai sentir o campo elétrico. Tudo isso baseado nessa equação que nos foi dada na PTG desse semestre. Boa noite. Falar sobre eletricidade estática. Para a gente falar sobre o que é eletricidade estática, a gente primeiro precisa falar sobre átomo. Átomos são pequenas parcelas que compõem toda e qualquer matéria, todo e qualquer corpo. O átomo ele é composto por um núcleo e pela eletrosfera. No núcleo do átomo ficam os nêutrons e os prótons, e na eletrosfera, orbitando na eletrosfera, ficam os elétrons. Os nêutrons eles não possuem carga elétrica, nem positiva nem negativa, eles são neutros. Os prótons eles possuem carga elétrica positiva e os elétrons eles possuem carga elétrica negativa. Naturalmente, todos os corpos encontram-se em equilíbrio, ou seja, carga elétrica positiva é igual a carga elétrica negativa. Se um corpo ele perde elétron, ele fica carregado positivamente. E se ele ganha elétrons, ele fica carregado negativamente. E a gente tem que lembrar também que as cargas opostas, elas se atraem. Assim como as cargas iguais, elas se repelem. Se nós tivermos dois corpos carregados positivamente, elas vão se repelir. E assim, se a gente tiver um corpo carregado positivamente, um outro corpo carregado negativamente, eles vão se atrair. Na maioria das vezes, esses corpos eles estão em equilíbrio, então a gente diz que eles são neutros. Mas o que acontece às vezes? Às vezes acontece um desequilíbrio entre as cargas. E aí é o que nós chamamos de que gera esse fenômeno que é a eletricidade estática. A eletricidade estática ela é um acúmulo de cargas elétricas na superfície de um corpo e elas procuram uma maneira de ser descarregadas. Por exemplo, se o corpo está carregado com muitas cargas elétricas positivas, ele tem que dar um jeito de se livrar dessas cargas. E é por isso, inclusive, que acontecem os choques estáticos que a gente fala. Para a gente falar mais sobre isso, a gente tem que também falar sobre materiais condutores e materiais isolantes. O que são materiais condutores? Eles são materiais que têm muitos elétrons livres na sua eletrosfera, que eles podem se movimentar ali e ir para outros átomos. Exemplos de materiais condutores. Os metais em gerais, cobre, ferro, prata, ouro, todos eles são condutores de cargas elétricas, tá? E nós temos também os materiais isolantes. O que são materiais isolantes? Eles são o contrário dos condutores, eles têm os elétrons ali todos muito unidos e eles não conseguem se movimentar muito ali pela eletrosfera, então eles não conduzem eletricidade. Quais os exemplos de materiais isolantes? Plástico, cerâmica, vidro, todos esses materiais eles não são bons condutores, eles são isolantes de carga elétrica, tá? E um exemplo de quando acontece, quando a gente vê no nosso dia a dia a eletricidade estática ali se manifestando, esse fenômeno se manifestando. Por exemplo, quando a gente atravessa um carpete, que ele é feito de um material de nylon, um material que tem muitos elétrons ali prontos para serem
jogados, né, prontos para serem deslocados. Quando a gente atravessa esse carpete, o nosso corpo ele acaba absorvendo esses elétrons. E aí a gente atravessa a sala, atravessa esse carpete e vai abrir a porta. E a porta tem lá a sua maçaneta, que geralmente é de um material metálico. E aí acontece o choque estático, que é o que a gente fala. Porque o nosso corpo ele está muito carregado com esses elétrons que vieram do carpete. E quando a gente encosta, quando a gente estica a mão para pegar a maçaneta da porta, esses elétrons eles estão ali só esperando para se desprender do nosso corpo. E essa fuga deles é o que ocorre o choque estático. Bom, era isso. Eu espero ter explicado bem o que é eletricidade estática. Olá pessoal, meu nome é Renato, eu sou do curso de Engenharia Civil, 4º semestre da Faculdade de Anguera de Rio Grande. O tema que foi proposto para o nosso trabalho é eletricidade estática e eu vou estar falando um pouquinho sobre a correlação entre a ação gerada, a tensão gerada e ambiente seco e úmido. Não é verdade que o ar úmido facilita a corrente elétrica? Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Se fossem assim, todos os sistemas elétricos entrariam em curto quando a umidade do ar aumentasse. Por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, a umidade do ar aqui gira em torno de 90%. Aqui é uma cidade litorânea, que também já influencia bastante nisso. O ar úmido tem a capacidade de fazer com que na eletrostática ocorram descargas mais rápidas de corpos eletrizados. A quantidade de carga em circuitos elétricos são muito pequenas quando comparadas com as quantidades de cargas trocadas, quando ocorre o efeito corona em equipamentos de alta tensão. Por que ocorre esse efeito corona? Por conta das moléculas de água serem fortemente polares e o ar úmido neutraliza mais rapidamente essa descarga elétrica. Olá pessoal, então eu vou estar falando dos processos que se utilizam da eletricidade estática. Existem vários processos no mercado hoje, por exemplo, os processos de filtragem e precipitação eletrostática, também os processos de pintura, as impressoras de jato de tinta, impressora laser, e existem vários outros processos também. Mas agora eu vou estar falando do processo de pintura, que na verdade ele é um processo que utiliza o princípio de atração e repulsão de cargas elétricas para criar um acabamento uniforme e duradouro sobre metais e também outros materiais. Esse método de aplicação de tintas em pó, ele originou-se na década de 1950 aproximadamente, com o objetivo de oferecer vantagens em relação aos sistemas conhecidos no acabamento de manufaturados industriais. E foi em torno de aproximadamente entre 1965 e 1967 que desenvolveram no mercado europeu as primeiras pistolas para aplicação dessas tintas em pó, sob o efeito de pulverização. Então, através da pistola, a tinta em pó recebe uma carga elétrica negativa que é aplicada por um eletrodo. Esse eletrodo é ligado a uma fonte que gera em torno de 100 mil volts. Tendo essa tensão de 100 mil volts, acaba sendo gerado em frente à pistola um campo elétrico, que por sua vez é descarregado na tinta em pó, por meio do eletrodo, o eletrodo central que é o bico da pistola. Podemos também chamar esse campo eletrostático de chuva de íons, por ter a finalidade de ionizar ou carregar eletrostaticamente as partículas de tinta, né? E a tinta
A tinta é uma mistura composta por resina e pigmentos que no momento da aplicação ela é soprada no ambiente ao redor da peça, né? Ou diretamente na peça. E deve ser feito o aterramento do objeto, da peça que está sendo pintado, pois como a terra é um bom condutor de eletricidade, a tinta será atraída para o objeto, né? Formando uma camada vai ser aderida, né, no objeto. Após a deposição dessa tinta, a peça ela é levada para uma estufa cuja temperatura fica em torno de 220 graus Celsius. E então os componentes químicos da tinta reagem entre si, fundindo-se e penetrando nas microporosidades do objeto, formando então uma película uniforme de difícil remoção, né? Mais ou menos seria isso o processo de pintura utilizando a eletricidade estática. Eu vou estar mostrando os materiais que nós vamos utilizar. Um copo descartável, um pedaço de sacola plástica, uma agulha de seringa de fazer vacina, 2 canudinhos de plástico, um pedaço de papel, eu usei papel higiênico, pode ser qualquer papel, e um pedaço de isopor qualquer. A eletrização nada mais é do que um fenômeno que ocorre quando atritamos 2 objetos e estes adquirem carga elétrica. É basicamente devido ao atrito que um material perde alguns elétrons da atmosfera de seus átomos para o outro material. Então, vamos montar o experimento. A gente já tem feito o furo aqui para introduzir a agulha para ser o eixo central para o giro do canudinho. Pegamos um dos canudinhos, dobramos ao meio para ficar equilibrado sobre a agulha. Feito. Agora vamos pegar o papel e o outro canudinho para atritarmos e vermos qual vai ser a reação entre esses dois, entre o canudinho e esse outro canudinho aqui. Já vou primeiro fazer uma breve explicação referente à tabela triboelétrica, onde os materiais que... Aqui temos apenas alguns materiais, existem vários outros. Os materiais que estão na parte mais superior da tabela ficam carregados com cargas positivas, e os materiais que estão mais na parte inferior da tabela ficam com cargas negativas. Um exemplo é se pegarmos o vidro e o cobre, ao atritarmos, o vidro vai estar cedendo elétrons para o cobre, ficando o cobre com maior carga negativa e o vidro com maior carga positiva. Sendo então que ao atritarmos um desses com o outro, eles vão estar sempre com carga diferente. Vai ser este caso aqui, ó. Eles vão estar sempre se atraindo, então. Mas no nosso caso, nós vamos atritarmos 2 bastões de plástico, então são do mesmo material. E ao atritarmos o papel no plástico, papel com o plástico, o papel está cedendo elétrons para o plástico vai ficar carregado com excesso de elétrons, ficando negativamente carregado. Estando os dois
plásticos, seriam os dois bastões de plásticos carregados negativamente, seriam este caso aqui. Vai atuar uma força de repulsão, eles vão estar se repelindo. Vamos fazer aqui na prática então. Não está repelindo. Esse lado está com maior concentração de carga. Pode ver que não está sendo encostado. Agora vamos trocar de material. Se eu pegar o isopor, por exemplo, e atritarmos o papel no isopor, veja o que acontece. Temos o papel nessa posição e o isopor na parte mais inferior. Então, ocorrerá a mesma situação. O papel vai estar cedendo elétrons para o isopor, sendo que o isopor irá ficar com excesso de elétrons ficando carregado negativamente. Então, vamos cair no mesmo caso. Veja. Opa. Agora, se mantermos o isopor e trocarmos o papel pelo plástico, veja o que acontece pela tabela. Vamos estar trabalhando com o isopor e plástico. Essa posição acaba invertendo do caso anterior. O isopor passa a ficar na parte superior e o plástico na parte inferior. Então, o isopor vai estar cedendo elétrons para o plástico. Então, o plástico ficará com excesso de elétrons carregado negativamente e o isopor com excesso de prótons positivamente. Então, o isopor estando carregado positivamente e o canudo que nós já tínhamos eletrizado anteriormente ficando com excesso de elétrons está negativamente. Então, o princípio é que eles se atraem. Vamos fazer o teste. Como podem notar, o isopor acaba atraindo o plástico. Dessa forma, concluímos então
que estando com cargas com cargas opostas, os materiais se atraem. E dessa forma concluímos o experimento de eletrização por atrito. Tudo bem? No vídeo anterior eu falei sobre eletrização por atrito. Agora eu vou estar falando sobre eletrização por contato e por indução. Eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai utilizar para o experimento. Basicamente são os mesmos, só com alguns adicionais aqui. Esse copo com agulha no centro a gente utilizou. O papel nós também utilizamos. Em vez de 2, agora vamos utilizar 3 canudinhos plásticos. Vamos precisar de fita adesiva qualquer e uma lata de refrigerante qualquer também. Inicialmente a gente vai cortar o fundo da lata, porque nós vamos utilizar essa parte aqui. Na verdade pode ser uma tampa de conserva também serve. E prender em um dos canudinhos. Na verdade eu já fiz isso. Fica dessa forma aqui. O fundo da lata, o canudinho, que seria esse canudinho que nós iríamos utilizar, e a fita. Então isso daqui é isso daqui. Então colocamos um canudinho no centro da agulha. Beleza. Na verdade eu vou eletrizar ele. No vídeo anterior também expliquei a posição da tabela triboelétrica, papel, plástico, o papel fica positivo e o plástico negativo. Esse canudo vermelho de plástico está carregado negativamente. Esse canudo azul de plástico também está carregado negativamente. Os dois negativamente vão se repelir. Ok. Tá. Agora, na verdade isso foi só uma revisão da eletrização por atrito. Agora vamos fazer a eletrização por contato. Eu tendo essa lata aqui com o canudo de plástico preso nela, ela fica isolada na verdade a lata, eu encostando na lata, ela fica neutra porque ela tem a mesma quantidade de elétrons e prótons, porque eu estou fazendo com o meu corpo aterramento à Terra. No momento que eu isolei ela da minha mão pelo canudo, ela está neutra, mas isolada. E eu pegando o canudo eletrizado negativamente, e encostando na lata, a carga negativa do canudo vai passar para a lata e a lata vai estar eletrizada negativamente também. Dessa forma a lata vai repelir o canudo vermelho. Então está repelindo, porque o canudo estava eletrizado negativamente. Nós eletrizamos a lata por contato através deste canudo que estava eletrizado negativamente e passou os seus elétrons para a lata. Por isso está repelindo. Ok. Então, eu vou fazer agora a eletrização por indução. Eletrização por indução, nós pegamos a lata, encostamos nela para deixar neutra, pegamos o canudo, que vai estar carregado negativamente, e ao aproximar da lata, na verdade não vamos encostar, vamos estar só aproximando. Vai acontecer isso daqui. Aqui está a representação da lata e o canudo. O canudo está carregado negativamente, com excesso de elétrons, e a lata está neutra. Esses
prótons e elétrons estão misturados. Ao aproximar o canudo da lata, como a carga negativa atrai carga positiva, metade da lata vai estar carregada positivamente. A outra metade da lata vai estar carregada negativamente. Se eu encostar no lado oposto, que está o canudo, eu vou estar... esses elétrons vão estar descarregando para o solo através do meu corpo. E eu tirando a mão da lata antes de afastar o bastão de plástico, no caso, eu tirei a mão e mantive o bastão. Ficou somente cargas positivas na lata. E depois posso tirar o bastão, que a lata vai continuar eletrizada negativamente. Desculpa, positivamente. Muito bem. Vamos lá então. Bastão. Eletrização negativa. A lata. Contato com a mão, neutra. Aproximar. Vou aproximar e encostar na outra extremidade com a mão. Aproximei, encostei com a mão. Soltei a lata e afastei o bastão. A princípio a lata está eletrizada positivamente devido a esse fenômeno que eu expliquei aqui. E então deve repelir o canudo, né? Pessoal, eu tinha falado que iria se repelir, mas como a lata está positiva e o canudo é negativo, vai atrair então. A lata vai estar atraindo o canudo, porque a lata ficou carregada positivamente, porque esses elétrons sumiram, porque quando eu encostei na lata, eles descarregaram para o solo. Ficou somente a carga positiva. E a lata ficando positiva e o canudo negativo, então é essa situação aqui. Vai atrair. Como vocês podem perceber. Bom, é isso. O experimento de eletrização por contato e indução. Até mais. Está fazendo o experimento do pêndulo eletrostático. Os materiais que a gente vai estar usando são 2 canudos, linha, um pedacinho de papel alumínio, um copo, ou você pode usar alguma outra base também para colocar o canudo, e papel. A gente vai estar fazendo a montagem aqui, está colocando o canudo. A gente fez um furo para colocar o canudo. Você também pode colocar uma haste para botar o canudo, opcional. Vai pegar a linha, colocar dentro do papel. Vai fazer uma bolinha. Vai ter que ficar tipo essa daqui. A gente vai estar prendendo o canudo. O experimento consiste em eu aproximar o canudo. Vocês vão ver que não acontece nada, porque os dois estão estaticamente neutros. Agora a gente vai estar atritando o canudo no papel. Vocês podem ver que ele está eletricamente carregado. Ele atrai o pêndulo.
experimento tem que ser feito em um lugar fechado, que não tenha ventilador, ar-condicionado, nada do tipo para atrapalhar o experimento. E isso, pessoal, isso prova que o bastão está eletricamente carregado. Mostrando como criar uma bobina de Tesla. A gente vai precisar de seguintes materiais: uma madeira, uma dimensão, a gente cortou aqui 10 por 12, um clipe para bateria de 9 volts, uma bateria de 9 volts, um tubo de PVC de 8,5 por 2,5, um interruptor, um transistor 2N2222A, um resistor 22K, fio esmaltado 0,5 mm, dois pedaços de fio, um de 15 cm e um de 5 cm. Aí agora a gente vai fazer a primeira coisa, passar fita isolante no tubo de PVC e começar a enrolar o fio esmaltado para fazer a bobina do secundário. Deixa um espaço de 10 centímetros, cola um pedacinho de fita e começa a enrolar. Começa a enrolar ele e cuidar para um fio não ficar por cima do outro, para eles ficarem lado a lado. Você vai enrolando, enrolando, enrolando até chegar ao final. No final do processo, a bobina tem que ficar assim, ó, enrolada, deixa um espacinho, cola ela também. A gente dá uma raspadinha nas pontas aqui do fio esmaltado para passar estanho. Na outra ponta também a gente passa um pouquinho de estanho nas pontas. Agora a gente vai colar o transistor aqui. A gente vai estar colando a bateria de 9 volts. A gente vai estar colando a bobina também. Vai estar soldando o resistor 22K na parte do meio do transistor. Agora a gente colou a bateria, vamos estar colando o interruptor. A gente vai estar soldando essa parte aqui do resistor. E pode ser soldado em qualquer lado
do interruptor. Vai estar soldando essa parte da bobina na parte central do transistor. Está unindo aqui. Vai estar soldando o fio de 15 centímetros no lado direito do transistor. Vai estar dando 2 voltas. Agora você vai dar 2 voltas com seu fio na volta da bobina e vai soldar junto com o resistor. Você vai pegar o fio positivo da bateria e vai ligar na parte interna do interruptor. A gente soldou o vermelho na parte do meio do interruptor e vamos soldar o negativo no lado esquerdo do transistor. Pronto. Agora você precisa ter uma bolinha ou aquelas de desodorante do Rolon. Vai enrolar num papel alumínio. Tá cortando o excesso. E prendendo o fio na parte aqui e vai estar colando ele na parte de cima da bobina. Vai colar uma fitinha aqui para ele não se soltar. E a gente vai estar colando aqui em cima. Pronto. Com a bobina finalizada, agora a gente vai estar fazendo o teste final. E esse é o resultado final. Realizando um experimento da gaiola de Faraday. E os materiais que a gente utilizou foram tela, que a gente encontra em lojas de materiais de construção ou em agropecuárias, arame galvanizado e alicate de bico.
A gente montou a gaiola, a gente enrolou numa forma cilíndrica para ficar dupla. Colocamos fundo, a gente amarrou com arame e colocamos uma tampa. O experimento consiste na blindagem que a gaiola faz, que ela não deixa ter interação do campo eletromagnético interno com o campo eletromagnético externo. Essa é a blindagem que a gaiola de Faraday faz. A gente vai estar realizando esse experimento. Neste momento a gente vai estar colocando o celular dentro da gaiola. O celular aí com TV digital. Pode também ser um rádio que vai ter a mesma funcionalidade. A gente vai estar aumentando o volume nesse momento. A gente vai estar inserindo o celular na gaiola. Vocês podem ver a blindagem que é feita pela gaiola. No momento que a gente insere o celular, ele já tranca, corta o som e daqui a pouco ele vai mostrar um sinal. Ó, erro de sinal, cortou o sinal do celular. A gente vai estar retirando neste momento, novamente, para vocês verem. O celular voltou a funcionar. A gente vai colocar novamente para vocês verem como funciona. Vocês podem ver. A TV travou. Ele vai dar novamente erro de sinal, que é o que a gaiola faz. Ela vai cortar o campo eletromagnético. Vai retirar o celular novamente. Vocês viram que o celular voltou a funcionar. Vai baixar o volume. Após a gente fazer esse experimento, a gente chega à conclusão que a gente já esperava, que consiste no bloqueio do sinal da TV digital devido à blindagem eletrostática da gaiola de Tesla. Está mostrando os materiais que a gente vai estar utilizando para fazer o experimento da eficiência do para-raio. A gente ligou o fio direto na chapa para evitar problemas de choque. Coladinho direitinho, tá a bobina ligada, tem esse passamentinho ali entre a chapa e o bico. A gente vai estar fazendo o teste agora para mostrar o raio eletrostático. A gente vai estar ligando o gás agora para ver. Pessoal, agora a gente fez a montagem do para-raio aqui. Como vocês puderem ver anteriormente, sem o para-raio a descarga ia para o bico de Busen, que era para a chaminé da casa. A gente fez o aterramento agora direitinho. A gente ligou uma barra aterrando na terra mesmo, aterrando na rua. Vocês podem estar vendo ali, a gente fez o aterramento. A gente vai estar fazendo o teste agora, para vocês estarem vendo que a descarga agora vai ser no para-raio. Vocês podem estar vendo, ó, que a descarga agora é feita no para-raio e não mais na chaminé. Ó, deixa eu estar ligado. Está ligando o botão da bobina de Tesla. Vocês podem ver que na chaminé não tem mais descarga nenhuma.
a descarga está sendo feita no para-raio.